Olá pessoal, boa noite. Quarta-feira é dia de Papo com a Nutri e hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, como que isso é importante para o nosso meio ambiente e o que nós podemos fazer para mudar, para melhorar. Então hoje nós teremos uma convidada muito especial, a Lilian, auditora e consultora do Instituto Lixo Zero Brasil, e eu tenho certeza que essa é uma live que a gente tem que trazer a família para interagir, sabia? Meus filhos estão lá de castigo, bonitinho. Mãe, vamos, porque nós precisamos ter essa consciência, né? É muito bonito falar que eu faço e na prática, não é? Então, pessoal, muito boa noite. As pessoas já estão chegando, eu já vi que a Lilian já está aqui, Denise, Aline, sejam todas muito bem-vindas para esse nosso bate-papo hoje aqui, muito especial, tá bom? Deixa eu puxar aqui para já chamar a Lilian, para a gente bater esse papo muito especial hoje. Vamos fazer a nossa parte, não é? Pessoal, continuem se acompanhando o Insta da Nutri com muitas novidades, muitas notícias. Terceira turma do desafio. Fiquem atentos. Oi, Lilian. Oi, Dani, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui. Fico muito feliz, né? Porque a Lilian tem agenda em junho, gente, extremamente concorrida, né? Por causa do Dia do Meio Ambiente. Então, semana passada eu nem catuquei para a gente fazer, porque eu sabia que a agenda dela já estaria muito cheia, mas essa semana, que bom que ela conseguiu reservar esse tempinho para a gente ter esse bate-papo. Muito obrigada, tá, Lilian? Da sua Obrigada a presença. você pelo convite. Eu queria que você se apresentasse aqui para as pessoas saberem da sua formação, qual é o seu trabalho, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, eu sou formada em Direito, não era da área ambiental. E há cerca de 2 anos eu sou consultora do Instituto Lixo Zero Brasil, sou pós-graduanda em gestão de resíduos e hoje meu trabalho basicamente é prestar consultoria ambiental. E eu auxilio, né, as pessoas nessa transição quando a gente quer levar uma vida mais sustentável também, consultoria de eventos, consultoria residencial também, que muita gente quer, né, transformar a casa. E é importante que a família participe, porque normalmente a gente tem essa vontade, né, de mudar, mas tem que trazer a família junto. Então, é mais ou menos nessa área né, que eu atuo hoje. É tão importante, né? Eu comecei falando, os filhos estão aqui, ó, bonitinhos, cada um numa ponta, seus celulares, porque é uma conscientização, como você falou, que precisa ser da família, né? A gente sabe que escola, todo o conteúdo, a gente tem muita informação, mas olha quantas ações que você falou que você tem, a consultora de ir na casa, a gente não tem esse conhecimento, né, na prática de tudo. Então, assim, quando a gente pensa, né, alimentação, né, quando a gente coloca assim, que tipo de alimentação que a gente deve ter, né, isso vai ter resultado, né, vai impactar direto, né, no meio ambiente, como que a gente pode contribuir, porque hoje, né, Lídia, estamos todos em casa. Aí as pessoas conseguem observar o quanto de lixo que a gente produz, né? Exatamente. Não mudou nada, mas agora está todo mundo em casa, então a gente está produzindo todos no mesmo local, né? Como que a gente pode dar esse procedimento? Bom, primeiro eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Com alimentação. Né? A gente pensa muito numa alimentação natural, frutas, verduras, legumes, para não ter tanto resíduo. Isso ajuda? Fala um pouquinho dessa alimentação para as pessoas, e eu também, né? Aprendeu mais um pouquinho. É bacana começar assim. Então, estatisticamente, cerca de 50% dos resíduos gerados pelas famílias têm características orgânicas. Então, impacta assim, quanto mais você consumir de forma saudável, mais você gera um resíduo que é super tratável, né, em casa. Então, vamos supor que sejam 50%, né, de resíduos orgânicos. Se você se alimentar melhor, esse percentual sobe muito.
Vou dar um exemplo aqui de casa, que aqui, ano passado, eu fazia a pesagem dos resíduos, né, a gravimetria dos resíduos aqui de casa. E a gente, aqui, 2 adultos e uma criança, dos nossos resíduos, cerca de entre 94% e 97% eram de característica orgânica. Porque eu faço muita coisa em casa, porque a gente se alimenta muito bem. A quantidade realmente de cascas, né, de frutas, de legumes, aqui em casa é bem grande. Então, é só para dar um exemplo, assim, 50% é um parâmetro bem mais ou menos, né? Mas com certeza aí você também gera muito mais, né? Teus pacientes geram muito mais. Então impacta, porque a gente pode tratar isso em casa, né? Esse resíduo orgânico. E a gente tem também, agora você falando muito das cascas, de ter um melhor aproveitamento, né? Como a gente estava conversando, das cascas, dos talos de legumes, né? Às vezes a gente compra, vai fazer um suco verde, o talo da couve vai embora. Vai fazer um arrozinho com brócolis. Dá para aproveitar isso melhor, até porque os nutrientes, né? A maior quantidade, a concentração tá nesses talos. Então, colocar no arroz, colocar numa torta, próprio omelete do dia a dia, que as pessoas, a praticidade, pica bem picadinho, coloca. A casca de banana a gente pode fazer um bolo. Eu tenho uma paciente, Lília, que ela, com a casca da banana, da biomassa, ela faz caponata. Claudinha não está aqui presente, então ela faz caponata com a casca da banana verde, depois de ser, né, cozida. Então, a gente consegue, né? Isso quer dizer, sim, diminui ainda mais, né? Então, porque o mais importante é que se você não estiver disposto, né, a fazer uma compostagem, e aqui na cidade a gente não conta com a assinatura de baldinho, que você encaminha seu resíduo orgânico, né, para algumas pessoas. Tem empresas, por exemplo, em Volta Redonda, que coletam esse resíduo orgânico na sua casa. Você paga uma mensalidade, está fazendo a sua parte, recebe adubo de volta. Lá no Rio, São Paulo, você tem essa opção. Aqui a gente não tem. Então, o ideal é que a gente faça, né, a compostagem doméstica. É super simples. Amanhã eu vou deixar no perfil também uma orientação bem básica para quem quiser começar uma composteira, uma vermicomposteira. E para quem tiver casa também quiser fazer a compostagem no quintal, eu vou deixar um tutorialzinho no perfil também para amanhã. Para quem não puder ou não quiser realmente fazer, aí vem a recomendação de aproveitamento, né, integral dos alimentos, para você minimizar esse volume. Mas o mais importante, Dani, é separar esse resíduo na fonte. É o mais importante, para você ter ideia do quanto você gera, né? Que aí a gente vai passar depois para a segunda etapa de falar das embalagens, separar esse resíduo orgânico. Então, eu recomendo que a gente deixe um baldinho em cima da pia. Na minha pia eu tenho um baldinho pequeno de 5 litros, que automaticamente eu já vou descascando as coisas, ou tirando sementinha e botando nesse baldinho. Essa é a minha lixeira da cozinha. Eu só tenho essa lixeira na cozinha, que não é uma lixeira, é um residuário que eu estou depositando orgânico para depois fazer a compostagem. Isso é o primeiro passo, assim, eu acho que você separar, né? E quando a gente pensa, você está falando até numa área que a gente fala assim, a cozinha é o local onde vai entrar esse alimento, a gente tem que ter todo um cuidado com a alimentação, com contaminação, não ter essa lixeira, a gente está pensando duplamente, né, para a área da segurança alimentar mesmo, não ter cozinha, não ter lixeira. E aí, quer dizer, você já vai tirando esse baldinho, com que encheu, você já leva ele para a lixeira do lado de fora? Então, o meu esquema, a gente aqui, na verdade, eu encho ele 2 vezes por dia. Esse baldinho de 5 litros, a gente gera aqui em casa entre 1 e 3 quilos de resíduo orgânico por dia. Então, é muita coisa. Eu faço uma compostagem, eu tenho a vermicomposteira, que são as caixas de compostagem com minhoca, mas, na verdade, eu tenho isso mais para levar para palestra, para levar para as escolas, e vou mantendo essas minhocas para doar também. Até tenho minhocas para doar, caso alguém queira começar. Então, eu mantenho elas alimentadinhas e elas vão procriando só para eu poder ter essas minhocas à mão quando eu precisar. E o grosso, realmente, eu moro em casa, uma casa com quintal grande, eu faço a compostagem no quintal.
Então eu tenho para eu não precisar levar, como é longe da minha cozinha, essa área de compostagem, eu vou armazenando em baldes de 10 litros que ficam na minha área de serviço. Eu passo desse baldinho para a pia para esse balde maior e uma vez por semana eu levo isso para a composteira do quintal, que é uma leira que eu tenho no quintal. Então eu consigo armazenar sem cheiro esse resíduo por até uma semana. É super, super tranquilo. Olha, já tem gente falando o que quer as minhoquinhas, tá? Viu? A Eu Vera aqui, vou. minha paciente, já falou o que quer. Pode entrar em contato que eu dou sim, eu Eu tenho passo bastante. depois a gente Uhum, coloca seu Instagram para a gente poder falar. legal. É bacana porque são ações que às vezes a gente não faz porque até por falta de conhecimento mesmo, né, Lília? É muito Sim. bacana. E quando a gente fala, a gente está nessa questão dos resíduos orgânicos. Uhum. Quando a gente passa para as embalagens, eu vi uma entrevista sua no RJTV que eu fiquei apaixonada, que eu falei assim, caramba! E eu queria que você compartilhasse desse momento com a embalagem, porque a gente tem aquela ideia assim, ah, lava isso aqui, tira, mas no geral, né, cada produto, né, tem uma realidade. Eu vou sempre preconizar, né, pelo âmbito da saúde, que a gente utilize mais os alimentos in natura, né? A gente coloque mais frutas, verduras, legumes, tem uma alimentação, se possível, de orgânicos, né? A gente está favorecendo, eu vi o seu texto, ficou tão bacana, favorecer, dar oportunidade para esse produtor rural e da região, né? Uhum. Enfim, quando a gente pensa nas embalagens, primeiro a gente vai pensar o quanto de química que tem nessas embalagens, né, dentro desses produtos, dentro dessa matéria-prima, para evitar o crescimento de micro-organismos, para aumentar o tempo de vida útil desses produtos, certo? Uhum. Esse resíduo é químico, faz mal para a minha saúde. Isso vai Uhum. promover doenças no nosso organismo. E para o meio ambiente, né? A gente, quando joga essas embalagens fora, fala um pouquinho Não, sobre imagina, isso. né? É um desastre total. Porque desde a gente não tá, a gente não foi acostumado, a nossa geração não foi treinada a pensar desde a origem, né? Desde a origem das coisas que a gente consome. Então, a gente não está treinado a pensar que o plástico veio da perfuração de um poço de petróleo, que olha só quanto risco ambiental tem na perfuração de um poço de petróleo, para passar por todo um processo produtivo que, em várias etapas, ele ocasiona dano para o meio ambiente. Isso, a gente está falando, às vezes, de um plástico que custa um centavo. Então, eu vou te convidar agora, e a todo mundo que assistir, a tentar entender a embalagem de uma outra forma. A embalagem, imagina que você está na prateleira do mercado, eu vou pegar aqui uma embalagem de queijo. Eu quero consumir o queijo que está aqui dentro. Mas eu não estou adquirindo só o queijo que está aqui dentro. Eu estou adquirindo essa embalagem também. Então, o que eu acho que eu falei lá na entrevista do RJ que você gostou foi que a gente tem que tratar com carinho da embalagem. Eu lavo ela como se eu tivesse adquirido. Eu adquiri, eu paguei por essa embalagem, na verdade. Então, eu vou cuidar dela até o descarte correto. No caso dessa embalagem de queijo, eu vou lavar. Quando eu abro o queijo, eu lavo normalmente essa embalagem como se fosse uma louça. Então, eu tiro todo o resíduo, passo uma esponjinha mesmo com sabão, coloco no meu escorredor de louça. Meu escorredor é uma maravilha, que vive cheio de embalagem Varalzinho de também. plástico. É um varalzinho, assim, o que eu não consegui evitar, na verdade, né? Enfim, eu vou lavar e vou estender e vou descartar isso de forma correta. Não deu para evitar, eu vou fazer o máximo para poder encaminhar isso de forma correta. No caso desse plástico que eu te mostrei, ele é reciclável. Eu vou dar uma dica bem legal agora, para você reconhecer o plástico que é reciclável ou não. Quando determinados aditivos são colocados na massa que faz o plástico, isso torna ele mais reciclável ou não. É uma coisa muito técnica, eu não vou me estender nisso. Mas, basicamente, ele tem elasticidade. Quando ele pode reciclar, não sei se você consegue ver, ele tem elasticidade. Esse plástico transparente, por exemplo, ele é super, super reciclável.
ele não tem nada dizendo que ele é reciclável. A embalagem de queijo também não tem nada dizendo, não tem símbolo, não tem nada. Mas ele é reciclável, porque você sente esse plástico molinho. E o exemplo bom é esse transparente, ó. Ele tem elasticidade, ó, acho que dá para ver. Sim, tá vendo bem. Esses aditivos químicos que são colocados nesse plástico molinho permite que ele seja reciclado novamente a um custo baixo. Normalmente o que envolve a reciclagem tem a ver com custos. Então, se os custos são inviáveis, esse material é considerado não reciclável, na prática mesmo. Então, eu recomendo que assim, a gente também passe a entender um pouco do que a gente, né, pesquisar mesmo. Não vai dar para explicar tudo agora, que a gente pesquise. Mas basicamente isso, plástico molinho, com elasticidade, você pode lavar normalmente e colocar para reciclagem, que ele vai ser reciclado. E aí, em contrapartida, só para você entender o plástico que não é reciclado, essas embalagens metalizadas não são recicladas, elas têm um símbolo, vou até te mostrar que elas têm. Tem um símbolozinho aqui de reciclagem. Mas na prática, esse é um material que ele tem várias películas. É um plástico com várias películas. Então, isso aqui, na prática, vai para o lixo. Apesar de ter o símbolo, apesar de poder ser reciclado, o custo não vale a pena. E como é que pode, né? Mas deixa isso para lá. Não, pois é. Como é que pode, né, colocar na embalagem? Porque, na verdade, a legislação... A gente não tem fiscalização decente para nada. A gente não tem fiscalização decente nem de vigilância sanitária. Então, você imagina em relação às embalagens. Essa discriminação é livre. Então, por exemplo, uma embalagem de uva. Isso aqui era uma embalagem de uva. Ela é uma embalagem reciclável. Na embalagem está escrito número 1, PET, mas os catadores conhecem isso aqui como PET óleo. O que eu estou falando assim de sensibilidade, quando você pega uma garrafa, por exemplo, de óleo de cozinha, é esse plástico durinho, ó. Não sei se você consegue ouvir o barulho. Sim. Esse PET é chamado de PET óleo, porque ele tem as mesmas características da garrafa de óleo. Esse plástico, ele também recebe aqueles aditivos que eu falei que inviabilizam a reciclagem dele. Eles deixam esse material muito ruim. Ele fica craquelento e você não consegue reutilizar ele na reciclagem. Então, na prática, ele também não tem valor comercial mesmo que você mande isso para a cooperativa, ele vai para o lixo. Ele vai ser descartado através de outras mãos, mas ele vai para o lixo, porque não tem reciclagem para ele. A mesma coisa do isopor. Está lá na embalagem que ele é reciclável, mas é um material tão ruim, tão barato, que ele não tem valor comercial. Então, quando você for adquirir uma embalagem, tem um monte de coisa, né, por trás que você tem que pensar. Não é claro, assim, a gente não tem essa educação, a gente não recebeu essa educação. Então, a gente tem que buscar as informações e fugir o máximo possível, né, dessas embalagens. Por que você vai comprar uma fruta, né, no isopor, embalada no filme plástico, se você pode comprar... Isso acontece muito em alguns mercados, você vê mamão cortado pela metade, abacate cortado pela metade, embalado no isopor e no filme plástico. Né, para a pessoa ver que ele está bonito, mas pensando essa praticidade só de partir. Pois é, faz bem para quem? Essa é a grande questão. Faz bem para quem? Sabe, eu já recebi argumento, mas como que eu vou comprar um mamão inteiro? Eu moro sozinho, eu não consigo comer um mamão inteiro. Só que você comprou uma mamão, uma embalagem de isopor e um filme plástico. O filme plástico, ele pode ser reciclado. O isopor, apesar de poder, ele não é reciclado aqui na cidade. Então, ele vai para o lixo. Então, você está adquirindo mamão e mais esse combo todo. Então, o que eu convido vocês a pensarem é que quando a gente adquire um produto, a gente está adquirindo tudo. Embalagem, inclusive. Tem alguns casos extremos, né? Você vê aquelas chocolaterias mais chiques, que você vê tudo super embalado. A gente está pagando pela embalagem. Então, se a gente tiver a opção, né, de recusar a embalagem, eu acho que é o grande caminho. Assim, o grande lance da embalagem é você recusar.
Dentro do possível. Eu mostrei aqui uma embalagem, por exemplo, metalizada, era de uma tortilha que eu queria comer comida mexicana e assim, eu não sou a Sim. rainha da sustentabilidade também. Eu tento fazer o possível, mas tem a Equilíbrio, né? família. Exatamente. Eu faço tudo certinho, né, durante a maior parte do tempo e eu me dou ao luxo de consumir uma embalagem metalizada eventualmente. Mas, claro, eu atento, né, na maior parte do tempo para as embalagens. Mas eu acho que é isso, a gente buscar, né? Porque muita gente me fala, ah, eu não consigo fazer tudo que você faz. Não dá. Eu falo, mas você faz alguma coisa? Essa é a grande questão, sabe? Tem que Alguma começar, né, coisinha, Lívia? né? A Tem gente que tem que começar. começar. Tem que começar. Olha, Então, eu acho que é isso, assim, você tratar a embalagem, quando você for adquirir um produto, você pensar que você está adquirindo tudo. Eu adoro, assim, quando eu tenho que comprar alguma coisa, né, que tem uma embalagem, vidro. Eu adoro vidro, porque eu reutilizo os vidros. Eu deixei aqui um bonitinho para mostrar, olha, foi alguma coisinha que eu comprei, aí tinha um símbolo, ai, eu gracinha. colei um paninho. E eu reutilizo isso aqui, às vezes quando eu quero dar, né, de presente para alguém, eu boto eu compro chocolate a granel aqui em Penedo, coloco nos vidrinhos desse, assim, quando tem que dar presente para a professora na escola. Aí eu faço uns vidrinhos assim, com chocolate dentro, super fofinho, e estou reutilizando o vidro. Então, para mim, o vidro é uma embalagem importante, porque eu vou reutilizar. Eu reutilizo quando faço compra a granel para colocar meus produtos e já trago direto para casa ele já prontinho ali. É uma embalagem ótima agora em tempo de coronavírus para você Sim. esterilizar. Não, e Então, você já super está prático. pensando no presente que a pessoa não vai ter uma embalagem para ela descartar. Olha que bacana. Peça é Eu legal, adoro o sim. conteúdo, muito bacana. Sim, você, olha que mimo, você, né, E uma ideia poder muito bacana. guardar. Sim, então a gente tem que sair da bolha que a gente vive, né? A gente está realmente vivendo numa caixinha e eu acho que, né, tem que sair disso, né? Enfim, a Quando gente você está no pensa momento aqui, perfeito. a gente falou da alimentação, né? Vamos comer frutas, verduras e legumes. Beleza. Aí a pessoa está comendo só frutas, está tudo bonitinho, quase não tem embalagem, mas ela vai no mercado, ela compra isoporzinho, ela compra. Quer dizer, tem que ter né, esse equilíbrio, como você É. falou, é a gente parar mesmo e pensar. E muitas das vezes, eu te falo assim, às vezes as pessoas compram porque pensam que aquilo já está higienizado. Uhum. Não está, gente. Né? A É. segurança alimentar também para isso. A Ceci está aqui, é uma amiga minha, nós fizemos parte de um projeto, Lívia, e tinha um nutricionista que ele era professor lá da Rural, e um TCC de uma aluna era sobre coliformes fecais das alfaces. Nossa. Aí ele falou assim, nossa, não vai ter muita coisa, enfim. Pegaram várias amostras, né, de diversos lugares. E muitas embalagenzinhas já lá das saladinhas higienizadas com alto índice de coliformes fecais. Então, vai Uhum. a dica também para as pessoas por esse lado. São dois pontos importantes. Nem tudo que está ali está devidamente higienizado. Você não sabe quem foi que higienizou esse produto. Ainda tem a embalagem, né? Sim. Você quer ver um exemplo bem prático disso que você está colocando? Os restaurantes que colocam os talheres embalados no plástico. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e por acaso tinha um microbiologista na minha palestra. Ele falou que fizeram um teste também com os talheres, né, dessas embalagens, e aquela embalagem de talher é um ambiente perfeito para proliferação de bactérias. Porque se você tiver qualquer resíduozinho, né, ou algum, enfim, alguém soprou, já vi isso, a pessoa Para soprar para colocar o abrir. talher dentro. Ou se a mão estiver suja e aquilo entrar junto, que parece que aquele é o ambiente perfeito, né, para contaminação. Então, a gente tem que olhar o plástico de outra forma, né? Muita gente tem essa sensação de que o plástico é asséptico, né? Que livra a gente de tudo, mas não é isso. A gente tem que realmente ter uma outra visão, né? Estamos recebendo perguntas, tá? Legal. Vamos lá. A Vera está perguntando. Não, ela está falando. Eu bato no liquidificador pelo coador, aproveito a água nas plantas e enterro os resíduos. Está errado? Não, perfeito. Eu deixei aqui até para mostrar quando você tem que reduzir volume. Por exemplo, aqui eu tenho casca de laranja com água.
Eu gosto mais de usar o limão, mas como eu não tinha limão aqui em casa para mostrar e não estava em uso, eu não tenho feito de limão. São as cascas que eu deixo com água, bato no liquidificador e isso aqui vira um desinfetante, cheirosinho para o meu banheiro. Então, é bem legal, assim, se você puder, principalmente esse resíduo dos cítricos, né, bater e usar como desinfetante. Tem que tomar cuidado com a pele, né? Já Mas vou além, tá? Faz sua água saborizada com a casca da laranja, com a casca do limão e depois e ainda depois torra bate. Sim. dobradinha que vai ser boa. Vamos lá. Viu? A Carla está perguntando, eu quando morava sozinha congelava tudo, comprava um mamão inteiro e quando não dava conta de comer eu congelava, usava em outra preparação. Muito bem, Carla. Porque Perfeito. o mamão, né, por mais que a pessoa fale, ai, não quero comer todo dia, mas ela come hoje, amanhã ele não vai estragar, né? Então, Não, não é vai. os pesos das medidas. A gente precisa colocar mais coisas saudáveis também para a gente cuidar desse corpinho aqui, né? Nessa nossa casa, né? Que a gente precisa tanto. Sim. E você pode, quando você compra alimento maior, por exemplo, melancia. Eu compro melancia inteira, porque eu não quero comprar melancia no filme plástico. Você fala, Lilian, pô, o que você faz com a melancia inteira? Eu compro uma melancia menor. Eu compro aquela melancia menorzinha, corto ao meio, e aí eu vou deixar aqui uma dica. Isso aqui são aqueles paninhos encerados. É um paninho encerado. É, cera de abelha, tem cera de carnaúba também, um paninho que é impermeabilizado. Isso aqui eu uso no lugar do filme plástico. Então, sobrou meia melancia, eu enrolo ela nesse paninho, geladeira. Se ela for maior, que às vezes acontece de eu não ter paninho para geladeira, eu boto num prato e enfio na geladeira. Às vezes você tem que tirar uma partezinha da melancia ou do mamão que ficou, né, em contato com o ar da geladeira. Mas ok, assim, você pelo menos, né, você sabe que vai consumir, tem essa possibilidade, né? E, ó, casca de melancia vira doce, né? Isso, casca de melancia vira doce. E pode fazer suco. Tudo a gente aproveita, né? A gente Sim. pode inventar, se permitir. É o que eu falo É. assim, nessa quarentena, nessa pandemia, quem não tinha tempo de cozinhar está inventando outros pratos. Por que não aproveitar as cascas, né? Cozinhar a Sim. batata, Lilian, com a casca, batata inglesa, que hoje todo mundo tem medo, né? Tem que ser Uhum. só batata doce. A batata inglesa, quando cozida ou assada com casca, ela diminui o índice glicêmico. Sim. Então, é aproveitar mesmo a natura. Quanto mais a gente coloca, a gente tem muitas oportunidades de aprender. Denise, eu também adoro vidro. Os grandes uso para granel. É a melhor opção, né? A gente Sim. vai colocando. Até porque, eu te falo assim, os potes plásticos para condicionamento de alimentos. Todo mundo tem na casa uma história quando a gente brinca, né, daqueles potes, o molho de tomate, a macarronada, o pote já fica com a cor do molho, né? Sim. O Sim. alimento passou para o plástico. O que passa do plástico para o alimento, a gente não vê. E Sim. aí, como as pessoas falam, ah, mas é bisfenol free, é livre. Vai ter uma outra química ali também, para dar a toda a formação, né, a consistência do plástico. Então, sempre optar pelos vidros, até para Sim. condicionar, né, numa geladeira, a sua refeição, é garantir que você não vai ter contaminação, porque ele, quando em contato com os alimentos quentes ou muito frios, no caso do congelamento, ele pode liberar, sim, substâncias tóxicas. E aí a gente vai vendo, com o passar dos anos, quantas doenças estão surgindo, né? É Então, isso, uma plástico, pesquisa rápida, né? Você consegue levantar uma das coisas, ele é disruptor endócrino, né? Tem várias substâncias que a gente pode ver, a gente vê isso hoje ao nosso redor acontecendo, né? Você fala, nossa, mas eu não tenho nenhum caso na família. Você passou a vida inteira, né, consumindo. plástico. E É, agora está aparecendo os efeitos, né? As pessoas estão apresentando as sim, doenças. sim. Vamos lá. Cogumelos da serra. Produz cogumelos de uma maneira artesanal e até o momento ainda não consegui sair do isopor. A Uhum. opção possível é muito cara? Acho que isso Então, aqui já está. essa é a querida Rose. Quando consigo comprar direto dela, peço para me entregar direto, sem a embalagem, que eu passo para o meu pote. Uma opção que não é
tão barata são as embalagens de papelão ou embalagens de mandioca. Mas assim, dentro do possível, se puder, tem um pessoal de Resende que eles fazem, né? Até foi você que sugeriu, eles entregam uns potinhos de vidro e você tem o valor no retorno, né? Se você devolver o potinho. Eu acho muito bacana, assim, dentro do possível, se você tem uma clientela fixa, você colocar essa possibilidade. Essa semana eu também comprei as flores comestíveis do Quintal Rural e ele me entregou. Eu peguei as flores no carro dele, simplesmente virei para o meu pote e devolvi o pote para ele. A gente, quando tem esse contato, né, direto com o produtor, a gente consegue sair do lugar comum. A gente consegue negociar qual é a melhor forma, né, de entrega. Por isso que é tão bacana você comprar direto do produtor. É legal. Você me deu ideia, eu compro também com o Thiago. E aí vem falar, gente, são coisas tão sutis que a gente não para pensar. Né? Essa embalagem não é reciclável, então esse PET óleo, né? Ele é reciclável, mas na prática ele não é reciclado, o que significa que ele não vai ser reciclado. Então, dentro do possível, evitar realmente, né, que isso seja gerado. O contato, sim, que a gente pode ter com esses pequenos produtores. Olha, mais uma aqui, Vera. Tem uns saquinhos para vender na internet que são retornáveis, bem legais. Conhece? Mas, bom, eu não sei do que ela está falando especificamente. Saquinho retornável, por exemplo, você pode mandar fazer dependendo de qual for a finalidade que você queira. Por exemplo, eu tenho saquinho para pão. Isso aqui tem até um pão aqui dentro, que eu comprei pão ontem, então eu uso saquinho de algodão. Outro saquinho, que eu não sei se é isso que ela está falando, são esses saquinhos de frutas e legumes. Isso aqui é super bacana. Você pode comprar esse aqui, tem a venda já na cidade. Aqui é no armazém a Vila do Trigo, tem esses saquinhos, ou pela internet, ou você reutilizar esses saquinhos de laranja, por exemplo, tanto faz, ou esse, você vai fazer suas compras, colocar legume, verdura, você já chega em casa. Sim, e você já chega em casa, esteriliza tudo. Você bota tudo dentro do baldinho com água sanitária já, né? Hipoclorito de sódio. E tá tudo limpinho. Você já higieniza seu saco, suas, né, que você comprou, e é bem bacana. E o de algodão também. Eu compro e depois lavo tudo. Sim, lavo tudo. Então, quando voltar à feira, pessoal, as ruas, vamos providenciar nossos saquinhos, porque é tanta sacola, né? Porque depois isso tudo vai embora. A sacola ficou óbvia demais, né? Eu acho. A gente já, todo mundo, acho que, pelo menos todo mundo que eu conheço, já leva uma eco bag para fazer compra. Mas tem esses outros, né, plásticos que entram na nossa vida e a gente, de repente, não se dá muita conta, né? Um dado, assim, só de curiosidade, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. O quarto. Você vê, tem várias outras economias à nossa frente, mas nós somos o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Isso assusta muito, sabe? Aquilo que eu estava conversando com você, que a gente olha ao redor, parece que a gente foi entrando gradativamente e a gente não reparou. Mas hoje, presta atenção, assim, a partir de amanhã, quando for fazer compra, a quantidade, né, de isopor e plástico que está ao nosso redor. Então, faz todo sentido para mim, sabe? A gente realmente está lá no topo da lista de maior produtor de plástico, que está ao nosso redor e a gente não percebe. Isso que você falou, realmente, quando a gente vai comprar frutas, verduras, legumes no hortifruti, no mercado, tem várias. Na feira, Dani, na feira hoje você chega, eles puseram no saquinho. A gente tem o poder de recusar, de falar, olha, eu não quero comprar dessa forma, porque eu tenho outra forma, porque eu tenho um saquinho de algodão, porque eu tenho meu saquinho retornável, porque eu quero botar na minha ecobag direto. Nós consumidores que temos esse poder, sabe, de mudança. Mudar. Sim, nós temos. Essa eu acho que é a grande questão que a gente ainda não entendeu, sabe? A maior parte das pessoas não entendeu que está na nossa mão essa mudança, né? Não adianta ficar esperando o poder público criar lei que proíba. Está na nossa mão, a gente tem esse poder, né, de opção. E quando você fala assim, é bonito porque
é um trabalho de formiguinha, né? Você planta aqui uma sementinha e daqui a Dani já leva para os pacientes, quem já está aqui assistindo leva para sua família, para os seus amigos. E é isso que a gente precisa, né? O que a gente aprende, eu acho que nesse momento a gente está tendo tanta oportunidade de estudar, de aprender tantas coisas para nossa rotina de vida, né? Que às vezes eu coloquei lá a live e eu falei, gente, venham participar, porque são dicas práticas para o nosso dia a dia, de estar colocando o que o mundo vai mudar, o que eu posso mudar, né? Eu concordo. Exatamente, Eu acho que assim, o Então, mais fazendo importante um a gente. pouquinho. Então, você começou, que eu acho que assim, o principal, você começou o vídeo falando, todo mundo tem que assistir, vem família, assiste todo mundo. A gente, quando tem a vontade de mudar, a gente não precisa forçar o outro, na verdade. Você como mãe, eu como mãe, é só a gente pensar o que eu quero deixar para o futuro. Volta, foge não, volta. É bom assistir, não precisa ser Você falou que forçado. não pode forçar e levantou. Levantou. Não, Volta. tá certo. Porque é o futuro dele que você está pensando no futuro dele. Você pode ter certeza que tudo que a gente está gerando vai estar aqui para muitas gerações seguintes. Eu acho que assim, esse é o principal fator, sabe? O que eu quero deixar para o mundo? Lilian, não quero deixar uma montanha de plástico, uma montanha de resíduo para o futuro da minha geração. Então, é muito importante que a gente entenda, né? Que essa mudança tem que ser agora para ontem, porque essa questão dos resíduos se tornou muito gritante, né? Com o advento do plástico, que deixou, né, de ser tão orgânico para passar a ser tudo embalado. E o plástico enfim, começou a ser produzido no século passado. Então, no século passado, então a gente tem que pensar daqui para frente, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Provavelmente. Se cada um fizer um pouquinho, não é pensar, mas ninguém faz. Eu faço minha parte, né? Mais perguntas, ó. Cogumelos da Serra tá respondendo. Eu lavo os isoporos que retornaram com água sanitária, mas não vejo a hora de conseguir uma solução viável economicamente e sustentável. Então, uma coisa muito importante que ela colocou é por que eu tenho isopor limpo em casa? Entrou aqui o isopor. Eu vou limpar, vou lavar, vou higienizar e vou devolver para quem produz, para poder reutilizar. Se eu não posso me livrar dele, eu vou tentar dar o melhor fim para ele, que vai ser, no caso, se ele já está na minha mão, eu vou tentar devolver para o produtor. Isso é super possível da gente fazer, sabe? Tem vários estabelecimentos em Resende que aceitam de volta isopor, essas caixinhas de uva, embalagem de ovo, por exemplo. Pô, o produtor adora, porque isso aqui tem um custo para ele. Então, não custa nada a gente encontrar uma pessoa que queira esse material. Eu tenho certeza que todo mundo vai achar. Então, quem consome hoje isopor, não descarta, não manda para reciclagem, porque se mandar para a cooperativa, eles não vão procurar quem quer. Você já sabe, quem assistiu não tem jeito, agora já sabe. Responsabilidade. Vai propagar. Já sabe. E essa colmeiazinha dos ovos também, que a gente consegue os ovinhos caipira, né? Você já entrega para a pessoa trazer. Eu tenho essa daqui, que o meu produtor mora na rua ao lado aqui, o meu fornecedor de ovo mora na rua ao lado, eu devolvo para ele e a gente vai trocando, né? Embalagem de ovo. Então, quer dizer, não vira um lixo, né? Não precisa virar, essa que é a grande questão, porque isso, além de ter um custo para a pessoa, tem um custo imenso para o meio ambiente. Então, o pessoal que está te assistindo, já não vai mais descartar essas embalagens duras, não vai descartar isopor, né? E pensar, entrou, vou reencaminhar, eu vou reutilizar isso da melhor forma. Vai lavar o seu lixo como se fosse uma louça, né, filho? Exatamente. Lavar é super importante, assim, você ter, né, esse cuidado. Você imaginar, você pagou por ele e ele vai ter um valor muito grande para outra pessoa, né? Hoje em dia, olha quantos catadores existem, eles precisam receber esse material limpo. E às vezes, uma embalagem que você deixa contaminada, né, e joga lá no seu cesto de reciclagem, ela vai contaminar um papel, um papelão e vai inviabilizar o resto. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E pensa, Dani, hoje não tem ninguém falando em economizar água para lavar a embalagem, porque a gente está lavando todas as embalagens que chegam na nossa casa porque a gente está com medo de se contaminar.
por causa do Sim. Covid. Então não tem essa discussão. Você pode, se você estiver preocupado realmente com o gasto de água, usar uma água de enxágue de máquina de lavar, por exemplo, que ia ser descartada para higienizar a embalagem. Mas eu realmente, mas eu acho que não é o caso. A água que você usa para limpar uma embalagem é muito pouca. Então vale a pena realmente você fazer isso e, né, encaminhar esse resíduo corretamente. Mais perguntas. Isopor pode ser colocado no fundo de vaso para a planta? Não, eu vou dizer por que não. Primeiro que você vai enterrar um material muito ruim. O isopor é cheio de resíduos químicos. Muita gente diz que o isopor ele é inócuo, que, né, é um material inerte, mas não é. Ele tem vários estudos, principalmente se você aquecer, que ele é muito prejudicial à saúde, né? E existem pesquisas na internet, assim, caso queiram se aprofundar, eu recomendo. Mas pensa, se você está enterrando plástico, se você tritura isopor e enterra, ou para fazer impermeabilizante para fazer dreno, ou para fazer vaso, você está fazendo com que esse material permaneça na natureza. O mais certo é você não gerar. Gerou, tenta reutilizar, né, o máximo que der. Uma bandejinha dessa, se chega na sua casa, você limpa, devolve para o produtor, eu tenho certeza que ela vai ter uma vida longa, né, uma vida útil muito mais longa. Então, eu não recomendo realmente pensar em não enterrar de jeito nenhum, que não é bom para a gente não pode tentar reintroduzir isso no meio ambiente. Cuidar dos dois. Sim. Denise, pela pandemia, o que não era embalado agora passou a ser. É aquela falsa ideia de que está higienizado, está mais seguro. Não tá. Você não sabe quantas pessoas manipularam aquilo antes daquilo ser embalado. Por exemplo, quando chegar, você vai ter que lavar. Exatamente, não tem jeito. E aí você ainda está gerando, né, um passivo gigantesco para o meio ambiente. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho assim, com o Covid, né, as pessoas tomaram uma consciência que já era para ter há muito tempo a prática da higienização dos alimentos, né? Uma lata, um produto que está numa prateleira, está sujo, né? E a gente traz e enfia já direto na geladeira, coloca dentro do armário, sem uma prévia higienização. E isso, a gente tem que olhar as coisas boas também, né? A gente teve essa oportunidade de escutar a Lilian, gente. Olha isso. Não, que prazer. Com calma, tranquilidade. Vamos lá. A Ana colocou que eu dou isopor para uma moça que moe, faz vasos de isopor com cimento. Tá, é a mesma coisa, você está reintroduzindo, né, de alguma forma isso. O vaso não é tanto porque você não está enterrando, né? Eu acho que teoricamente seria menos pior, mas também não acho que seja a melhor solução do isopor, tá no ambiente. Porque, Dani, uma grande questão, assim, é essa questão da conscientização mesmo, de você entender que esse material não é bom, e fazer o máximo possível para evitar. Né? Eu acho que o isopor E a gente parar e pensar mesmo, como você falou, amanhã vou fazer compras. Isso que tem isopor. Isso aí. Eu posso pegar essa cenoura e sentar numa bandejinha. Exatamente. E você pode, o que eu acho que faz toda a diferença nesse trabalho de formiguinha, é você virar para o responsável da loja e falar, olha, isso não tá certo, sabe? Eu sou super chata aqui com os comerciantes, porque eu falo com todos, sabe? Assim, eu tento levar essa consciência para eles. Trabalho, né? Isso não tá certo. Sim, mas eu acho que, né, quem estiver ouvindo e quem se sensibilizar com isso tem que passar isso de alguma forma, porque existem outros caminhos. Essa questão da cenoura na embalagem, na cenoura fora da embalagem, não faz sentido, Dani, sabe? Não faz sentido. Então, eu acho que a gente já está, né? Estamos em 2020. A gente está na época realmente de quebrar esse tabu do plástico, né? Não tem que estar tudo embalado para estar higienizado, para estar limpo. Não, né? Eu acho que a gente é o contrário, né? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu quero recusar esse tipo de embalagem, né? Eu estou aqui, eu já vi, que eu estou com duas amigas pacientes, a Lúcia Rocha, que é arquiteta, Denise Saavedra, que é personal organizer,
Olha aí para as duas, um novo nicho. Quando vocês forem cuidar das casas, a gente pensar já num varalzinho. Você foi falando, eu fui imaginando já um varalzinho para pendurar os meus plásticos, bonitinho para secar, né? Essa organização, que às vezes é um detalhe, que quando você vai atender um cliente, já é um algo a mais, né? Que você está fazendo. Então, são pessoas que estão direto para a casa do cliente. Já pode estar dando uma olhada com esse cuidado, né? Com esse carinho. Porque são coisas novas, como eu digo, não fazem parte, a gente não tem acesso a isso. Até porque acho que também muitos não têm interesse, né, que isso mude. Então, nós temos que estar aproveitando, explorando muito mais a Lilian, pessoal. Eu já tenho uma amiga do Rio, eu falei hoje para a Lilian, que ela é coordenadora de um curso na faculdade de gastronomia no Rio, que quando ela já viu, ela já falou: nossa, me passa o contato dela. Você assiste a live primeiro, porque já quer introduzir isso para os alunos e tudo. Então, eu acho que tinha que ser mais disseminado. Então, para onde eu puder, amiga, eu vou estar te indicando colégios, cursos. Eu acho que é muito importante ter essa sua palestra, tá? Porque é a tua missão. Muito mais que o seu trabalho, essa é uma missão que você abraçou para poder estar ajudando no planeta, né? E aí, quando a gente pensa um pouquinho de cada um fazendo, a gente melhora muito. Sim, Acho é que esse encerramos trabalho, isso aqui, né? ó, É, de esse trabalho de perguntas, formiguinha, né? não A é? gente, a gente faz, obrigada também por, né, pela oportunidade de colocar isso para outras pessoas fora do meu círculo, né? Que a gente acaba vivendo muito nesse círculo, né, ambiental. E às vezes é legal levar para as pessoas mais normais, né, Sim. esse universo. Mas é muito bacana, assim, você pensar que nada que a gente joga fora está fora do planeta. E a gente tem muito essa sensação de que amarrou naquele saco preto, pôs para fora da nossa Me casa, livrei. coloquei para fora. Pô, mas tem em algum lugar a responsabilidade minha, sua, né? A gente que gerou aquilo e a gente tem que ir fora. É isso. A gente, né, entender de uma outra forma. Lilia, muitíssimo obrigada, tá? Muito parabéns pelo seu Obrigada, trabalho. Dani. Fiquei encantada quando te conheci. Depois eu vi no RJ, eu falei, gente, tem que fazer uma live com a Lilian, porque é muito bacana. Eu quis colocar esse momento aqui do Papo com a Nutri, não só de falar de alimentação, de dicas de dieta, não. O que está relacionado com a saúde, né? O que a gente pode fazer para melhorar como ser humano no âmbito geral? E você foi uma ferramenta aqui importantíssima. Aí, ó, a live foi incrível, também acho. Ó. Parabéns. Por muito mais palestras, testemunhos aqui da Lígia. E eu vou divulgar para a escola das crianças, para cursos e onde a gente puder, vamos levar isso sim, tá bom? Obrigada, Vamos Dani. fazer uma Obrigada por fotinho? tudo. Vou Sim, tirar aqui os comentários para a gente. tá bom. Só mais um aviso, pessoal. Amanhã eu vou fazer um post no meu Instagram com um texto que a Lilian fez para a gente poder amanhã estar divulgando. Eu ia colocar hoje, eu falei, não. Primeiro assistam a live e amanhã eu coloco o textinho dela. Vamos fazer aqui a para a gente poder postar Legal. e o pessoal também. Peraí, que é muita mensagem que chega. Muito obrigada. Olha, que você seja cada vez mais iluminada, abençoada nesse teu propósito de fazer o bem para o planeta. Tá bom? Obrigada, Dani. Obrigada. Boa Beijo noite. grande, tá? Boa noite a Beijo, todos. obrigada. Obrigado Boa pelo noite. carinho, pela audiência. E, ó, cada um fazendo sua parte. Passa um WhatsApp hoje para a família, para aquele grupo de amigos, da escola, do trabalho. Vamos divulgar. A gente pode fazer diferença, não é? Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Legal.